Então, hoje o nosso tema é o essencialismo. O que é o essencialismo? É a gente focar naquilo que realmente importa, né? Basicamente é isso. De novo, tem um livro que é só sobre o essencialismo, que é daquele Greg McKeown, sei lá, é um nome difícil, que fala que você pode aplicar na vida pessoal, na vida profissional. É legal o livro. E aqui a gente tem um pouco dessa visão dele, que eu vou trabalhar, e um pouco da visão dos 7 hábitos das pessoas muito eficientes, onde um capítulo é sobre esse tema. Mas na perspectiva dele, por que não está grande a tela? Deixa eu... Permitiu. Vamos ver se ele vai fazer o que eu quero. Ai, que maravilha, agora eu estou vendo vocês. Eu estou falando que esse computador, cada hora ele me apresenta uma coisa nova. As novidades, né? As novidades, né? Tecnologia, gente. Bom, estamos aqui, né? Então, o que a gente vai começar... Agora eu quero ver se ele passa a tela, porque eu estou apertando e ele... Muito bem. E aí, o autor do essencialismo, que é esse Greg aqui, ele fala isso, Geraldo, você acabou de falar. Dizer sim a alguma coisa, significa dizer não a outra. Na medida que eu estou atendendo uma revenda, eu estou deixando de atender um cliente potencial, né? Então, a gente tem que ter muita clareza do nosso objetivo para não cair nessas ciladas, né? Quando às vezes um filho, né? Mãe, eu posso fazer isso? Você compra isso para mim? Se não está no meu orçamento, eu estou dizendo não a outra coisa do meu orçamento. Uhum. Não tem como, né? Então, eu gosto muito dessa frase, eu quis trazer ela aqui para a gente, né? E aí, baseada aí no livro, a gente está nesse pilar, e primeiro, o mais importante, a tal da priorização que a gente falou. Sim. Concentrar nas atividades que trazem resultados significativos, né? O que são os resultados significativos? O que vocês acham que é resultado significativo? Aquele que traz retorno. Uhum. Não é? Isso. Até aí, pense ganha-ganha, né? Ele realmente tem que trazer retorno, tem que ser algo que realmente, principalmente a minha parte aqui, a hora que eu atendo o cliente, eu sei se ele realmente vai me dar retorno ou não, né? Se ele vai ser um cliente potencial ou não. Na conversa já é fato, né? A gente já define. A gente pode, assim, olhar de uma forma ampla, né? Assim, significativo é que diz alguma coisa, né? Que tem alguma coisa intrínseca, um valor, né? Que pode ser resultado financeiro, que pode ser resultado... Por exemplo, eu escolho ir numa reunião de networking porque pode ter um resultado para aumentar a minha rede de indicação. Eu vou investir meu tempo em algo que possa me trazer um resultado significativo, né? Então, a gente pode olhar isso, o que significa, o que é importante para mim hoje? Projetos de soluções aqui de segurança, de circuitos fechados e etc. É isso que significa valor para multiporte? Então, eu foco primeiro isso, né? Como vocês fizeram, vamos faturar, tananana, e depois vamos ao que é urgente. Porque às vezes o urgente e o importante, o significativo, não estão juntos, né? Às vezes o Jaime aí tem que resolver uma coisa urgente com a Receita Federal, né? Importante é atender o cliente, é faturar, é resolver, né, o crescimento do negócio, né? Mas isso é urgente. Então, quando que eu escolho o que é urgente, quando é importante, né? A gente também tem que ter sempre isso em mente para poder trabalhar, né? E aí, a gente fala aqui um pouco disso, né? Que o essencialismo é a disciplina de focar no que é realmente importante, eliminando o que não é. E aí a gente vai fazendo isso de forma consistente. Então, de novo, Jaime, Geraldo,
eu não acredito que você vai conseguir banir, eliminar 100% das revendas, né? Mas se você conseguir não focar nelas e focar nos clientes que agregam um valor significativo para o negócio, já está ótimo, né? Você já vai conseguir melhores resultados, porque você não está se desfocando, vamos falar. Né? Algumas revendas, eles são fiéis à Multiport, compram. Fora aquele outro categoria que não é um revendedor, é o parceiro que pode indicar, de repente, um cliente dele, né? A gente está agregando o valor à solução dele, então esse é importante para a Multiport. Mas as revendas, assim, pelo menos umas 6 ou 10 aí, quando cota compra. O problema é sempre revendas de fora que realmente dão trabalho e não dão resultado. E o que eu enxergo, por que ela está ligando? Às vezes é uma revenda que nunca falou com a gente, ele nem cadastro tem aqui. Mas é o site que ainda está direcionado para revendedor e não para projeto final. Tem razão, pode ser isso, sim. Ele bate o olho lá, ele começa a procurar, ele acha o que ele quer, e aí eu quero comprar isso. Sendo que sites mais modernos, você não mostra mais, você mostra a marca que você trabalha e mas fala em solução. Exato, e aí você fecha esse problema e a gente não vai ter mais, digamos, revenda gastando nosso tempo à toa. Sim, sim. É mais um passo que vai ter que ser dado em algum momento, refazer o site, aí ter textos, conteúdos relacionados aos projetos que a gente está procurando. Exato. E aí é um trabalho de construção, mas que vai melhorar, né? Muito. Eu também concordo que a gente vai ter uma mudança que vai ser muito positiva. Eu trouxe aqui um videozinho, vamos ver se eu consigo abrir para vocês. Vamos ver, vocês estão conseguindo escutar? Vamos ver. Sim. Sim? É o Steve Jobs, ó, ele mais novinho ainda aí, né? Não estava careca, ele ainda tinha cabelo. Né? Já, ele depois vai perdendo os problemas, vão tirando os cabelos da gente. Mas, basicamente, o que importa aqui é a fala dele até um determinado ponto. Então, eu vou com vocês aqui também nessa fala. Vocês estão assistindo essa tela? Ah, não, vocês não estão. Não. Agora sim. E vocês vão ver que é interessante. Yeah? Esse OpenDoc é um produto dele. What about it? It's dead, right? It's dead, right? I don't know. I spent a lot of time working on it. Yeah. Well, you know, let me say something. This sort of generic. I know some of you spend a lot of time working on stuff that we put a bullet in the head of. I apologize. I feel your pain. But Apple suffered for several years from lousy engineering management. I have to say it. And there were people that were going off in 18 different directions, doing arguably interesting things in each one of them. Good engineers, lousy management. And what happened was, you look at the farm that's been created with all these different animals going in different directions, and it doesn't add up. The total is less than the sum of the parts. And so we had to decide, what are the fundamental directions we're going in, and what makes sense and what doesn't. And there were a bunch of things that didn't. And microcosmically, they might have made sense. Macrocosmically, they made no sense. And, you know, the hardest thing is, when you think about focusing, right? You think, well, focusing is saying yes. No. Focusing is about saying no. Focusing is about saying no. And you've got to say no, no, no. And when you say no, you piss off people. And they go talk to the San Jose Mercury, and they write a shitty article about you. You know? And it's really a pisser. Because you want to be nice. You don't want to tell the San Jose Mercury, the person that's telling you this, you know, just
was asked to leave or this or that or this or that. So you take the lumps. And Apple's been taking their share of lumps for the last 6 months in a very unfair way. And it's been taking them, you know, like an adult. And I'm proud of that. And there's more to come, I'm sure. There's more to come. I mean, some of these, I read these articles about some of these people that have left. I know some of these people. They haven't done anything in 7 years. And, you know, they leave and it's like, you know, it's like the company's going to fall apart the next day. And so, you know, I think there'll be stories like that that come and go. But focus is about saying no. And the result of that focus is going to be some really great products where the total is much greater than the sum of the parts. And OpenDoc, I mean, I was for putting a bullet in the head of OpenDoc. A, I didn't think it was great technology, but B... Essa é, acho que, a fala mais importante dele, né? Deixa eu ver. Agora eu tenho que achar a tela da apresentação. Que é isso. Às vezes a gente está fazendo 18 coisas em diferentes direções, todas são importantes quando a gente olha para elas assim, né? Focado nelas, mas quando a gente olha para o objetivo, o total é menor que a soma das partes. Cada coisinha, se somasse todas elas, não daria o total que teria que dar. Então a gente tem que começar a escolher, e toda escolha é uma renúncia, né? Então eu gosto muito dessa forma que ele trouxe ali, né, para a equipe dele, para mostrar que, de fato, a gente precisa olhar, né, e deixar, muitas vezes, as pessoas irritadas, né, porque o não, ninguém gosta de falar não e ninguém gosta de receber o não, mas para a gente ter resultado é assim. Eu até tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela fala que ela é a pessoa do não. Ela só fala não. Vamos não sei onde? Não. Vamos comer não sei onde? Não. O cliente pede uma coisa? Não. Ela sempre começa com um não. E é desgastante, mas uma vez que ela está tão treinada em falar não, que ela não fica encabulada, né? Vamos falar. Então, também é um treinamento para a gente aprender a falar não e pôr os nossos limites. Né? E aí, o objetivo hoje é esse, né? A gente vai aplicar essa ideia de priorização no dia a dia para concentrar nessas atividades que realmente importam e que geram valor para a Multiforte, consequentemente para vocês, né? Que vocês se sintam preenchidos profissionalmente naquilo que vocês estão fazendo. A gente vai usar um pouco de técnicas, eu trouxe algumas ideias, talvez vocês conheçam, que ajudam na gestão do tempo, né, que você trouxe aí, né, Geraldo? Ai, falta tempo, parece que cada vez a gente está mais sem tempo, e é isso mesmo, né? A tomada de decisão, o que eu vou escolher, fazer isso ou aquilo, quem que eu vou atender, esse ou aquele, né? E a execução das atividades no dia a dia. Então, se eu tenho uma lista de 10 coisas, já está errado, né? Porque a gente não vai conseguir fazer. A gente vai conseguir fazer a 1, 2 e 3. Depois a gente não vai conseguir fazer. E aí a gente vai se sentir extremamente incomodado, frustrado. Pelo menos eu me sinto frustrada quando eu tenho essa lista e não consigo cumprir com as coisas que eu me comprometi comigo. Porque eu sou minha chefe, né? Mas me incomoda muito. Então, hoje em dia, eu venho trabalhando muito, muito, muito. Hoje em dia, eu digo uns anos, mas assim, como eu tenho esse hábito de querer ser mulher coach, que faz 1000 coisas, eu tenho que cuidar para não cair na minha cilada. Que o meu padrão é encher minha lista com 10 coisas, né? Então, hoje em dia, 3. Se eu fizer 3 bem feitos, tá muito bom, né? Eu vou sair mais feliz no meu dia, eu vou terminar. Então, é isso. E aí a gente vai trabalhar isso. O foco é identificar o que é prioridade. O que é urgência, o que é prioridade. Como que eu resolvo, né, essa pergunta? Então, o não que o Steve Jobs trouxe aí, ele minimiza a dispersão, que eu acho que é isso. A gente perde muita energia no o que não dá retorno, né? Ou porque a gente é muito detalhista, ou porque a gente quer fazer tudo e não consegue fazer tanto. Então, o celular é um grande dispersor, o WhatsApp. Então,
também tem essa técnica, né, que é a da gestão do tempo, que ajuda muito a não dispersar com essas maquininhas que estão na nossa mão o tempo todo, tá? Tudo bem, gente? Até aqui? Para frente? Tá. E aí, uma das coisas que ajuda muito a gente, vocês já ouviram falar da regra de Pareto? Eu não. Bom, a regra de Pareto é um italiano aí que chamava Pareto, não sei o quê, e ele trouxe essa regra, eu não lembro da história, tá? Tem uma historinha por trás disso, mas o que é a regra em si? E vocês vão concordar comigo que isso está valendo para todo mundo. 20% dos nossos clientes são responsáveis por 80% do nosso faturamento, na maioria das vezes. E esses revendinhas, 80% dos pequenos, são responsáveis por 20%. Ou seja, a gente tem muito trabalho para pouco resultado. Ou eu posso trazer vários exemplos assim. 20% dos meus clientes são aqueles que compreendem exatamente o que eu faço, o que eu entrego. Os outros me dão muito trabalho. Ou quando a gente vai fazer uma abordagem de vendas, né? Então, a gente usa a regra de Pareto para priorizar, para focar. Poxa, se 20% dos meus clientes trazem 80% do meu faturamento, eu tenho que tratar eles como reis. Eu tenho que trazer para eles um valor absurdo em cada conversa comigo, em cada negociação, em tudo. Porque eles são muito importantes. Os outros 80% não são importantes? São. Eu tenho que começar a tentar jogar eles para essa regra aqui. Aumentar e jogar eles para a cesta dos 20%. Né? Então, quando eu perco um cliente desses 20%, a sensação é dramática. Né? Se eu perdi um cliente que tem ali, que está nesses 80% do meu faturamento, isso impacta muito o meu negócio. É como renda, né, gente? Se eu tenho várias fontes de renda e a minha principal fonte de renda seca, eu estou em maus lençóis, né? Então, se essa renda ela é tão importante para mim, como que eu cuido para que ela não seque? Né? A gente tem que entender quais são as tarefas, as atividades que a gente faz que tem mais impacto para esses fechamentos de contratos, etc., que estão ligados a isso. Então, Pareto, gente, é essa regra aí, 80-20. Vocês vão ouvir sempre, tá? E aí, a gente começa aqui a pensar no nosso dia a dia, né? Eu gosto sempre de pegar uma teoria e usar a aplicação dela na rotina do dia a dia de vocês. Então, quais são essas atividades ou tarefas que, se a gente priorizar corretamente, podem gerar os maiores resultados no seu trabalho? Lógico que a gente está muito focado em vendas, porque é aonde que é o coração da empresa. Eu sempre falo que vendas é o coração da empresa. Se não tem venda, a empresa não existe, né? Só se ela for uma ONG, mas a ONG também vai procurar financiadores, né? Senão ela não se sustenta. Então, gente, quais seriam essas atividades que, se a gente priorizar, podem gerar mais resultados aí? Melhores clientes, clientes satisfeitos, clientes nessa 80-20 que a gente está falando, né? Então, eu trouxe algumas outras perguntas para a gente refletir, a ideia é a gente conversar, não tem certo e errado, é um momento de parada para pensar, né? Então, o que realmente importa nas decisões dos clientes quando eles estão para contratar um projeto? É o dinheiro? Mas eles têm um problema, né? O projeto é uma solução, não fala em solução, porque é solução de problemas. A gente está sempre, seja um problema de expansão, de crescimento, seja um problema de algo que não está funcionando, ou de segurança, ou de vulnerabilidade, seja lá o que for, né? Aí, a outra questão que a gente pode refletir é quais são as tarefas diárias que eu faço diariamente que contribuem para fechar esse contrato. O que eu preciso fazer? E o que no dia a dia pode ser delegado,
automatizado ou até eliminado. Um pouco do que a gente estava falando também, né, Jaime? Eu automatizei, eu vou sistematizar o que eu preciso eliminar, o que eu posso passar para a contabilidade, né, desse problema, dessa solução que você tem que resolver. Hoje, seu cliente é a Receita Federal, né? Sim. Então, como a gente prioriza para resolver esse assunto sem gerar tanto gasto de energia, né? Porque você tem teu cliente interno aí, que é a parte administrativa para resolver. É um exemplo. Então, o que vocês acham, né? Eu não sei se vocês querem começar pela última pergunta, pela primeira, não tem ordem, mas essas 3 de baixo, elas ajudam a formular, ou pelo menos a gente criar um critério para entender o que mais, né, que atividade, tarefa, ação, que pode gerar mais resultado aí no trabalho individual e que, como ele trouxe ali, né, os vários ambientes microcósmicos da empresa que formam o total macro, né? Então, a bola está com vocês. Vamos lá. Primeira pergunta, assim, experiência do que a gente vive aqui. Uhum. O cliente, ele tem 2 fatores, ao meu ver. O primeiro é o tipo de atendimento que ele está tendo, né, Uhum. durante a apresentação da tua proposta, do seu projeto para ele, sabe. Ele quer saber se você conhece bem, se você tem know-how em cima daquilo que você está vendendo. Uhum. No momento que você tem isso, que passa para o segundo assunto, que é valor. Ele Uhum. sempre vai querer pagar menos do que você está apresentando, né. Uhum. Toda negociação é assim. Então, a minha visão é essa. Então E saber apresentar, né. você concorda comigo que às vezes se a tua solução ela custa o mesmo, ou às vezes até um pouquinho mais cara do que outra, mas o cliente percebe isso que você está falando, o atendimento, o conhecimento, a equipe técnica, a qualidade dos produtos, né, das marcas com que você trabalha para o projeto, isso pode ser mais relevante do que a conta, neste caso. Sim, totalmente. Uhum. O choro pelo desconto é natural para uma negociação, em É qualquer o lugar você comprador vai, no final, exato. né? É um técnico especialista em negociação, né? Eu lembro do Beto, não sei se foi na lua de mel dele, que ele estava lá num Na país, Turquia? na Turquia, e que o cara ficou bravo com ele porque ele não negociou, né, o tapete que a Loma parece que queria comprar, e É então é isso mesmo. isso, né, Uhum. é normal, Uhum. alguém pedir desconto e você ter É. que torear isso, e Se ele você não tem que dar o menor pedir, desconto possível e ele quer o maior, mas é se isso. chega um É denominador, um cabo de guerra. E exato. eu digo assim, se o comprador não fizer esse papel, ele vai estar sendo incompetente, vamos falar assim, né? Faz parte da competência dele a habilidade de negociar, de ganhar alguma coisa. Uhum. Então, a gente também tem que preparar a venda para essas etapas, porque você me falou isso, né? O Uhum. técnico já tira um pouquinho, aí vai o diretor, de repente, quer mais um pouquinho, aí vem o comercial, quer mais um pouquinho. Então, Chega em compras, se você não me der tanto, não tem negócio, né. então todo mundo quer mostrar sua competência na negociação. Se fosse só o comprador, estava bom, né? Sim. Então, a gente também tem que preparar a nossa apresentação, a nossa proposta, baseada nisso que você falou. Primeiro, vender a Multiport, né? E toda a competência, experiência e tradição que ela tem. Vender a você, Geraldo, e a equipe, toda a retaguarda que está por trás, que você está preparado, que você sabe do que você está falando, que você sabe ser um consultor do melhor Uhum. resultado, o melhor projeto para esse cliente, né? E, finalmente, a capacidade de entrega, né? A garantia sou eu, né? É muito importante, né? Também trazer isso, porque o cliente precisa se sentir seguro numa negociação. Então, saber com quem ele está lidando, com a experiência que todo mundo tem
e os equipamentos, as marcas, tudo isso é uma proposta de valor, é uma soma, né, vai fazendo a torta fica mais gostosa, né, mais palatável. E aí vem o valor, né? Mas dentro desse valor, a gente pode, já colocou todos esses valores aqui, essa percepção de valor, ela tem que acontecer antes, e eu sempre falo assim, que o cliente não compra o que você faz, ele compra por que você faz, certo? E o que você faz é reforçado em cada ação. Então, se a gente entender que ele está mais, e o porquê, gente, se a gente pegar o cérebro, isso é de novo neurolinguística, né, neurociência, as decisões são tomadas pelo lado da emoção, não pelo lado da razão, na grande maioria. Né? Então, a gente tem que criar essa conexão com o cliente, embasada, também não é porque eu sou legal, a gente vai tomar cerveja, a gente é amigo e vai fechar, né? Mas é criar toda essa relação de confiança, de solidez, né, da empresa, para que ele possa decidir. Né? E aí o preço vai ter a parte da negociação, óbvio que vai. Mas a gente também se prepara, né? Põe uma gordurinha, pode oferecer uma assistência técnica nos 3 primeiros meses, né? Sei lá, sempre tem algo para dar que não seja só dinheiro também. Então, essas estratégias a gente já conversou bastante aqui, o André, inclusive, já deu essas ideias para a gente diminuir o máximo possível em valores, né, como desconto. Porque, querendo ou não, o nosso produto, ele é um produto de qualidade. Isso. Até um diferencial que nós temos hoje, o Andrés aumentou a garantia de 12 para 24 meses. A maioria oferece 12 meses. A Multiport oferece 24 meses. Isso já impacta para o cliente. Isso está escrito na apresentação, na proposta? Na proposta. Mas podia também estar na apresentação. Vou colocar, Geraldo, a gente pode colocar, porque é um diferencial. A gente pode ter um slide só de diferenciais, tá? Porque aí vai trazendo valor para isso, né? Então, por isso que eu estou perguntando, o que importa nas decisões dos clientes? Então, importa essa percepção de valor. Então, se todo mundo dá 12 meses, a Multiport dá 24 meses de garantia, né? O que mais importa na decisão do cliente? A gente falou o dinheiro, isso sempre vai ser, não adianta. Mas esse é o final, né? Aquele negócio para tirar a rapinha e... Até acho que não é algo tão pesado, porque ele já tem a referência de preço. Se ele não tivesse avançando com a Multiport, significa que o nosso preço era mais caro e que ele tinha algo melhor numa condição que agradou ele. Então, agradar o cliente com o que você apresenta, né, e como apresenta, eu acho que é muito importante. Só que você tem que ser carismático, né? Não pode ser aquele cara, né? Você tem que ter uma boa conversa e explicar claramente. Eu acho que a clareza, ela é algo muito importante. Vou marcar aqui, clareza, eu também acho. Porque a clareza é onde não há dúvida, né? Exatamente, porque aquela conversa onde você não a tua fala dá 2 caminhos, ele pode escolher o que você não quer. Exato. Aí a hora que você tem lá na frente um avanço da negociação e que ele vai te questionar sobre aquilo, porque gerou a dúvida, se você não realmente tiver na ponta da língua qual é o caminho que você está oferecendo, você já criou uma interrogação naquele ponto. E às vezes, não que isso vai impossibilitar o fechamento, mas como você disse, a gente administrar o tempo, se você for claro, esse tempo ele encurta para você chegar no objetivo que é a venda. Que é o que a gente quer. Exato. Reduzir o tempo de maturação da decisão, né? Correto, é isso mesmo.
E aí, nesse caso, por exemplo, só palpitando, porque não é minha área, então não sei bem como é que funciona, mas, por exemplo, quando faz a apresentação, a área comercial, por exemplo, faz a apresentação. Nessa apresentação por escrito, existe como fazer essa colocação não genérica, que o cliente sinta que não está sendo, ela não é genérica, mas ela está sendo aquele privilégio específico para ele, não sei se mas de maneira também, né? A personalização? Entra de encontro com o que você falou no início do seu trabalho com a gente. Você mostrar que você está com o cliente para resolver o problema dele. Então, detalhar o problema dele dentro da pós-apresentação, algo assim, ó, estamos... você até deu um exemplo de um cliente seu, que foi recente, que vocês descreveram, ela parece que não tinha... e descreveu o problema e a solução, né? Então, é importante sim, Jaime. Isso o cliente se sente assim, vamos dizer assim, priorizado, vamos dizer, puxa vida, eles estão me dando 24 meses, quando para os outros eles só oferecem 12, por exemplo. Isso. Né? Então, como mostrar que essa prioridade é só dele, não é genérica. Sim, né? Isso eu concordei agora, e entendo o que você falou. Visto, né? Isso. A gente não pode deixar algo institucional, por exemplo, no nosso site, nada disso. Isso. Para todos os clientes, nós vamos oferecer os 24 meses, só para você. Mas não são para todos mesmo, né? Mas você pode ter essa conversa. Olha, eu negociei aqui, eu consegui só para você 24 meses. O nosso padrão é 12. Você sabe que o mercado todo trabalha assim. Eu acho até que a gente pode colocar 12 inicialmente, e depois falar assim, olha, estou te mandando uma... Isso. Estou te mandando uma versão nova, você vai gostar. Acho que todos nós gostamos de se sentir priorizado, né? Então... Porque você vê, hoje, qualquer coisa que você compra numa Americanas, no Mercado Livre, ele te oferece 24 meses de garantia, mas você cobra, a gente está dando. Isso, né? Isso. E para você realmente dar esse upgrade para o cliente, não pode ser desde o início. Você está perdendo, porque, assim, desvalorizando o seu negócio. Você está perdendo negociação. Aquilo que você poderia não dar em percentual, em dinheiro, como desconto, isso passa a ser uma moeda também de troca. E você vai. Chega um momento, ele vai pedir um desconto. Fala assim, olha, vamos fazer diferente. Todo mundo dá 12 meses de garantia. Então, mas você vamos fechar nesse valor e eu vou te dar 2 anos de garantia. Isso. Né? O que mais importa para o cliente ao contratar um projeto? Ou na decisão dele contratar um projeto? Digamos que ele tem 2 propostas idênticas. Aí eu acho que é a questão do atendimento dele, né? Como ele foi atendido e se a empresa ou quem o atendeu está preparado, respondendo tudo que realmente ele teve de dúvida dentro do projeto, né? Ou oferecendo algo que ele não esperava e que depois ele pensa, fala, poxa, aquilo realmente, só um exemplo, né? O Geraldo realmente teve visão do que eu estou precisando e, pô, gostei, vou fechar. As vantagens, né, que ele vai ter dentro os benefícios, né? Benefícios, né? Eu acho. Eu estou anotando aqui, tá? Porque depois a gente vai fazer essa apresentação pensando nesses atributos que precisam estar aqui, né? E no dia a dia de vocês também, ou seja, como que eu vou me comportar com este cliente para ele perceber isso na Multiport, em mim, né? E no projeto que eu estou oferecendo para ele. Então, aqui você trouxe para mim, Geraldo, o atendimento ao cliente, que eu chamo de relacionamento. Né? Como eu me relaciono com o cliente? Eu falo com todo mundo?
na organização, ou eu só falo com o presidente? Né? Eu falo com os interlocutores, porque você tem vários clientes no processo de compra dentro de uma empresa. Né? Você tem o técnico, a área técnica, que pede provavelmente o teu projeto. Ele que especifica o que a empresa vai... O problema, né? Uhum. Mas o problema pode estar vindo de uma outra área, que é o diretor financeiro, que está falando, nossa, tá um buraco isso daqui, estamos perdendo dinheiro, sei lá. Ou da segurança, vem da área de segurança. Está entrando gente aqui que não deveria, um carro aqui que não deveria. Aí a área técnica faz uma avaliação, aí ela pede uma solução. Então, olha quantos interlocutores. Então, às vezes, a área técnica te contratou, mas depois, no dia a dia, você não vai falar mais com ele, porque ele contratou, ele especificou, ó, eu quero bolo de chocolate com calda de brigadeiro. Aí você entregou, mas é o outro que vai arrumar a mesa. E eu tenho que me relacionar com ele também. Aí eu tenho que me relacionar com a faxineira, porque senão ela não limpa a mesa para mim. E assim vai, né? A gente vai entendendo que todos é um sistema, né? E que a gente tem que falar e se relacionar com todos esses clientes. Então, o que impacta nas decisões desses clientes ao contratar um projeto nosso? Vocês trouxeram clareza, os diferenciais, os benefícios. Os diferenciais são 30 anos trabalhando com isso, a Multiporte tem, outro não tem. Uma equipe super de altíssimo nível para atender, especializado nisso, né? As melhores marcas, né? Entrega praticamente, né? Como é que a gente fala? Pronta entrega, ou sei lá. Enfim, são os diferenciais, né? Os benefícios para o cliente mais segurança, mais economia, possibilidade de flexibilização, você pode expandir ou diminuir, entendeu? A gente vai trazendo isso. Depende do projeto que ele está definindo, você realmente pode ter vários cenários, né, que você pode oferecer para ele. Agora, se a gente conhece muito bem a dor do cliente, quando eu falo a dor é o problema, ou a necessidade, a gente começa a ter essas palavras e a gente organiza. Por isso que, assim, eu falo diagnóstico na hora da primeira conversa. É como o médico, né? Ele escuta mais do que fala para poder realmente armazenar, né? Conseguir captar tudo que o cliente tem de necessidade ou de dor e aí você monta aqui, exato. E aí, usa ferramenta de inteligência artificial. Hoje eu não estou usando aqui, mas quando eu faço sessão de diagnóstico, eu uso inteligência artificial. Tem um cara aí, uma maquininha, que chama assistente da Mercedes, que eu chamei ele assim, e ele faz o resumo da reunião para mim. Ele grava, ele escreve e ele resume os highlights. Qual foi a reação do cliente? Até emocionalmente ele fala, é super legal. E aí, hoje aconteceu isso. É uma ferramenta boa, né? Muito boa. Se você faz isso aqui, né, no online, pode te ajudar. Se for no pessoal, aí você vai ter que sair e escrever, como muitas vezes eu faço. Eu saio e escrevo tudo que tá, ou gravo e bora lá, né? Por quê? Hoje eu tive esse problema. Tem uma cliente, eu fiz um relatório ontem para ela, e hoje ela falou, tipo assim, esse relatório tá uma merda. Não me vejo aqui. Ela falou, não nessas palavras, mas eu estou falando para vocês. E eu tenho certeza que o relatório está perfeito. Por quê? Porque depois, quando ela me falou isso, eu fui checar lá com a inteligência artificial. Tipo, faz um relatório, você que seguiu essa reunião, e me diz isto. E estava ali, ipsis literis, que eu tinha escrito. Né? Então, ela está usando isso para manipular, porque ela quer mais prazo, porque ela quer isso, porque ela quer aquilo, é o jogo dela. Né? Mas eu posso chegar para ela e falar, escuta, desculpa, você pode ter seus motivos, tal, mas aí eu posso falar, não está errado, você disse isso, eu tenho isso aqui gravado. Né? Então, gente, usem essas ferramentas. Minha recomendação, Geraldo, tem vários, se você quiser eu te passo algumas aí que eu uso,
ok. é legal, porque aí Eu você tem tenho um o resumo chat da reunião. GPT aqui na minha máquina, mas não sei, Mas depois eu vou... Então, ele é pago? É o ChatGPT pago? Não. Não. Então, esse daí são ferramentas de, tipo, assistente de reunião mesmo, né? Específico, e aí, tá. Específico. Então, é a secretina. A antiga secretina. Por que ela existia, gente? Para isso, para não dar. Eu falei, não falei, não, tá escrito aqui. Quando a gente vai em reunião de condomínio, a moça não anota tudo? Mercedes falou que entrou à direita para pegar. E foi assim. É a mesma coisa. É um diário de bordo. Então. Depois você me passa o que você tem, eu vejo aqui. Tá, Com certeza é uma ferramenta legal. Porque aí te ajuda a formular essa proposta. Mas a gente falou, clareza, né? Agradar. Claro, é isso que a gente falou. A gente tem que ser uma figura gostosa de conversar, né? Porque senão, prefiro falar com o outro, que é mais simpático, né? A exclusividade, o cliente se sentir prestigiado, né? É uma decisão, é um ponto para ele decidir. A qualidade do atendimento, a qualidade da garantia, né? Ele pode ir lá no Serasa também e procurar e ver o que acontece. Eu não sei quais são os movimentos que um cliente desse porte faz, né? Mas a gente tem que entender o que impacta na decisão dele, tá? Hoje a gente fez aqui um exercício. Geraldo, você que está na linha de frente, a cada reunião, você pode ter aí a tua colinha e falar o que é importante para esse cara, porque às vezes o que é importante para o Jaime não é importante para a Mercedes, né? Então, você anota aí o que é importante para ele decidir. Às vezes, até você pode perguntar, né? O que é importante para você para decidir por nós? Sim, hoje dá para se falar abertamente, né? Antigamente se tinha um pouco de receio de fazer esse tipo de pergunta para ele. Você, às vezes, falava em desconto até. Falava assim, olha, qual é o desconto que você imagina para fechar o projeto? Ou qual o valor, qual o seu budget, né? Mas realmente... E perguntar sobre o dinheiro talvez não seja a melhor estratégia. Não é mais. Muda, né? O mercado mudou. Porque você não pode comparar bananas com maçãs. Se o outro está te entregando um produto que não é o que você entrega, já não dá para comparar. Exato. Né? Então é melhor falo diariamente, porque às vezes o cliente quer qualquer produto, e eu falo, ok, você tem um modelo específico, ou eu posso te ajudar a definir? Não, eu tenho, olha, eu cotei esse aí em Intelbras. Eu falo assim, olha, você me desculpa, eu não trabalho com essa marca, o meu nível de produto é outro, eu acho que você tem que procurar um distribuidor em Intelbras, ou um revendedor em Intelbras, que ele vai te ajudar. Aí, a hora que eu dou essa pancada nele, que eu faço isso, claro, educadamente, mas eu sou... Ou você pode perguntar, o que é importante para você? Ter um produto que tem qualidade, que tem garantia, que você tem uma assistência técnica boa, ou é preço? Então, a questão é que é até difícil entrar nesse assunto, por isso que eu sou meio que direto, porque a Intelbras, apesar de ter preço, ela tem o melhor suporte técnico do Brasil, em termos de... Qualquer pessoa que ligar lá e falar assim, olha, eu comprei a sua caneta e eu não estou conseguindo ativar ela, o técnico na hora te ajuda, não quer saber nem quem é você. Então, assim, eles te dão suporte exemplar. Olha, a sua caneta está desatualizada no firmware, conecta na internet que eu vou atualizar ele para a versão mais nova. Assim, o atendimento é show, é muito 10. E o da Multiport, não é show? Olha, hoje a gente enfrenta um grande problema que é de pessoal, né? Você vê, a gente não tem ninguém aqui, só está eu e o Jaime. E ficamos o quê? Uns 10 dias, Jaime, com o Andrés aqui. Sim. Então o resto do pessoal não está aí. Teve um cliente, até o Andrés falou, não, passa o valor da visita para ele, me passa. Eu passei, o cliente aceitou, eu passei para frente, mas não tinha ninguém para atender, perdeu o cliente. Perdeu, o cliente acabou de me mandar até, você viu que eu estou meio de lado lendo aqui, ele falou, Geraldo, pode desmarcar aí, porque eu já resolvi o problema.
tudo bem, não é nada, é uma visita, mas se não desse para atender, é mais fácil, olha, não tenho equipe para te atender. Que é a minha Então, discussão. talvez seja isso agora, olhar para isso como parte da nossa pirâmide de priorização, e se esse cliente não está no cliente de projetos que, nesse balde, né, que a gente organizou de foco de cliente 20%, que dá 80%, tudo bem, não consigo, só consigo te atender dia 25. Eu até, já tivemos 2 discussões por causa disso aqui, né? O Andrés quer que eu feche primeiro para depois ver quando vai poder atender, só que o mercado não funciona assim. Ele quer saber qual é o prazo que nós vamos atender ele. Faz parte da negociação. Não adianta eu só te faço 1.000. Tá, mas quando que você executa? A tal da clareza, né? Exato. A coisa tem que ser clara dos 2 lados, né? Ele sendo realmente a pessoa que está querendo ser aberta ou honesta, não um joguinho. Mas para ele fechar, ele precisa colocar o prazo. Toda a proposta nossa tem o prazo de execução. E a parte técnica, principalmente de suporte, é a parte que mais demanda. Prazo é importante na decisão do cliente. Tá bom. Então, vamos colocar prazo também nessa apresentação, né? Quando for colocar. Sim. Bom, vamos continuar. Quais as tarefas, aí falando da gente, né? Que contribuem de maneira mais significativa para fechar um contrato? O que eu preciso fazer diariamente? Tarefa é diário, tá? Para contribuir para isso. Bem, primeiro você não pode esquecer o que você fez, né? Apresentou a proposta, ele tem que estar no seu follow-up. Eu não vejo, tudo bem, ele é diário com vários clientes, né? Mas umas 2 vezes ou 1 vez por semana você tem que estar em contato com esse cliente para manter a relação. Gostei. O relacionamento é importantíssimo nessa fase. Que nem então, você diz que nesse momento que você apresentou a proposta, nessa fase, contato frequente, eu não sei quanto, né? Você não pode ligar todo dia, o cara vai te mandar merda, né? Tipo, né? você então, não é mulher, né? Você, 1 vez por semana é interessante, você sempre ter um assunto diferente para falar só, te liguei porque eu lembrei que no teu projeto nós podemos também executar isso, ou acrescentar algo a mais que isso acaba aumentando o projeto em faturamento, né? E mesmo com, digamos assim, com a área de compras, é imprescindível você manter relação, porque ele vai te pedir o desconto, aí você chora, fala, putz, meu fulano já pediu desconto, ciclano já pediu, você está pedindo. Eu sei que você precisa ter o seu desconto para... Essa tabela, né? Ele falou assim, então, Geraldo, faz parte de compras, né? Eu falei assim, ok, nós vamos ver o que a gente consegue fazer, eu vou analisar aqui e já te retorno. Mas eu só queria te adiantar que eu consegui negociar com a fábrica um prazo mais curto, então assim, você começa a entrar em outros assuntos para tirar o foco de valor. E isso ele vai falar, pô, o cara está ajudando, né? E você cria uma certa confiança na relação durante o processo. Então, mesmo que ele não esteja... confiança é tudo. Impacta na decisão do cliente. Eu ia falar e eu esqueci, agora você pôs confiança. Confiança em tudo, né? Em tudo. Você, na empresa, no produto, na entrega. Na entrega. Tá. E quais as tarefas? Então, a gente está falando agora, segundo ponto, o que eu faço na minha rotina semanal para ajudar a fechar um contrato. Então, contato frequente com o cliente, relacionamento. Exato. Quais são as formas de relacionamento? Você pode levar um assunto, você pode mandar um e-mail, lembrei de você, né? Ou alguma coisa do jeito, ou um WhatsApp, sabe? Mandar um textinho, alguma coisa assim. Isso funciona no teu mercado? Não. Não?
Não, não dessa forma. Você tem que ter um assunto voltado ao projeto, né? Se eu mandar um e-mail pro cara, eu lembrei de você, o cara fala, esse cara aí joga no outro time, né? Então, é meio estranho. Não, é bem estranho. E se for uma mulher, pô, o cara tá... É pior. Né, é pior. Mas Então, não, eu digo assim, pensei em você porque às vezes eu vejo, por exemplo, sei lá, uma nota, uma matéria, a gente estava falando sobre eleições americanas, aí chega um negócio, e aí você pode colocar, ó, daquilo que a gente conversou, né? Então, aí, nesse sentido, eu tô falando, mas... Olha, hoje eu usei o argumento até, mas eu não sei se foi isso que impactou, né? O dólar hoje bateu 6,17. Estava 5,80 ontem. Nem era isso, né? Tô arredondando. E assim, foi um chute lá em cima. E eu tô com um cliente que ele é importante para multiporte, mas ultimamente eu vejo que ele só cota e quer preço. Então eu tiro um valor dentro de segurança da proposta e mando. Ah, mas o meu budget é tanto. Aí você vai ver, o cara quer 20% de desconto. Aí eu falo não, eu sei falar não. Eu falo, olha, eu não consigo chegar no que você quer. O máximo que eu chego, aí eu dou meu desconto maior. Mas dentro da segurança. Aí ele enrola 10 dias. Aí ele me mandou agora a plataforma para eu inserir o valor para... Ele queria meia dúzia de aparelho, agora quer 52. Mas ele já fez essa jogada uma vez e ele dançou. Por que ele quer 52? Para eu abaixar o preço. E depois ele fala assim, eu não vou comprar 52 agora, eu quero só 6 ou 10, e depois eu vou mandando pedido até chegar aos 52. Aí, a última vez eu falei assim, tá, só que o valor para 10 é outro, não é? Não, claro, mas eu falei, não, então você fecha 52 e eu faço a programação aqui dentro do que você quer. Né? Senão a gente, realmente, ele quer passar por cima. Então ele mandou 52, sabe o que eu fiz? Eu atualizei no dólar de hoje e mandei. Ficou uma paulada mais caro do que ele poderia ter fechado ontem, e não fechou. O que vai se fazer? Dói, mas... É a realidade. Né? É a realidade. E outra, quem garante que a hora que eu ligar para o distribuidor que vai me vender, que ele também não vai atualizar o dólar para 6,20, 6,17? Certamente. Se ele tem estoque, ele até segura. Mas aí ninguém você pode me garante. usar na negociação essa margem. Exato. Mas na hora que for fechar, eu consulto. Agora, ficar fazendo o inverso, que também é outro ponto que a gente está trabalhando bastante aqui, é não se preocupar para trás. Você já recebeu a cotação. Então, você tem que avançar com o que foi recebido e tentar negociar baseado nisso daqui. Se na hora do fechamento o cliente realmente vai fechar, aí a gente pode brigar com ele para trás e ver se a gente consegue o descontinho adicional. Então, eu coloquei aqui, Jaime, também quero te ouvir. Quais as tarefas que contribuem para fechar o contrato? Então, é fazer o follow-up do cliente, criar um relacionamento, né? Criar estabelecer uma confiança também, né? Se manter lembrado, né? Que eu acho que a base do relacionamento é essa. Aqui eu coloquei cadastro do produto, do projeto no sistema dos produtos. Isso adianta para a gente fechar o contrato, porque a gente faz um pré-pedido, a gente já faz o trabalho do cliente para ele? Como vocês enxergam isso? Eu fazia isso, e ontem mesmo eu fiz para um cliente. Porque eu mandei um documento assim, fechado, um PDF. Mas não é editável. E eu podia falar para ela, faz aí teu roteiro no Word, né? Não. Aí eu fiz para ela, passei tudo para o Word, para ela poder editar o arquivo. E não ferrar o meu, né? Não corromper meu arquivo. Então, esse tipo de trabalho que é meio que entregar a comida mastigada para o cliente, funciona? Não sei, acho que nós temos já os produtos cadastrados na nossa base de dados. Agora, não sei até que ponto isso poderia agilizar o cliente na área, eu pergunto ajudar a área assim, comercial. por exemplo,
a gente, sei lá, fez a apresentação, aí ele pediu uma proposta, aí eu mando a proposta e já mando, tipo, um pré-pedido ou não? Não adianta. Quero escutar de vocês. Ou para quem que eu tenho que mandar esse pré-pedido? A nossa proposta já é um pré-pedido, porque tem lá o de acordo. Se ele falar assim, ó, eu assinei e mandar, virou um pedido. Mas normalmente o perfil e o porte dos clientes que nós queremos para multiporte, eles têm uma burocracia imensa lá dentro, né? Então a proposta é proposta. Ah, vamos avançar com isso? Ok, Geraldo, vamos avançar. Eu vou mandar para o departamento de compras, eles vão entrar em contato com você. E eles geram um pedido de compra. Eles geram um pedido de compra. Aí eles vão entrar em contato, vão negociar valor, querem normalmente o espelho da nota para poder cadastrar os itens no sistema deles, né? Esse caso aqui demoraram, acho que quase 20 dias para cadastrar todos os itens. Então, essa pergunta... Porque começa do zero. Não dá para fazer como é que chama? Transmitir um arquivo com isso ou não? Ele tem que cadastrar um por um. Não, normalmente essas empresas usam SAP, TOTOS, são ERPs extremamente complexos. A tela para você cadastrar um item, eu já tive a oportunidade de conhecer, é gigante, porque aí amarra o NCM, que tem que puxar a tributação, aí confere tudo, né, para ver, e em particular, esse cliente que a gente está trabalhando agora, a GS Nima, eles pagam uma empresa terceirizada para fazer isso, de tão complexo que é. É gigante, o nosso aqui é fichinha perto do que eu vejo com o e-commerce, né, que eu estava num projeto assim, o e-commerce também, você tem que cadastrar tudo, porque como se fosse, né, um Amazon e tal, tem tudo isso aí que vocês estão falando. Então, por isso que eu penso que às vezes, no quanto que a gente pode contribuir para facilitar para o cliente e ele ter mais agilidade, porque ele demora 20 dias, o quanto eu consigo fazer em 5, né? Então, ou num arquivo de dados, né, que ele possa exportar para a máquina. Eu lembro da época de Telefônica, que eu tinha um contato, eu que fazia a parte comercial lá, e eu ia em tudo quanto era departamento, né? Eu ia na parte comercial, eu ia na engenharia, ia na parte administrativa, justamente para garantir projeto, poder vender e saber que o pessoal administrativo iria dar uma atenção para a gente para receber, porque os faturamentos lá eram gigantes, né? Era 1,5 milhão por mês, praticamente, às vezes até mais. Então, assim, e lá acho que era SAP que eles tinham, só que era um pouco mais complexo, que tinham 3 ou 4 plataformas, tudo amarrado, mas não se conversavam. Então ela tinha que, às vezes, espelhar o mesmo pedido, por exemplo, em 2, 3 plataformas. A menina ficava louca, né? Era a mesa do Jaime, com esse volume assim, de papel, e pegando para lançar. Então, assim, não era fácil. Mas o ERP realmente é que complica a vida desse povo, né? Sim. Que tem uma parte que a gente pode fazer e outra parte que não pode, né? Mas o que a gente pode, aí sim é importante a gente pensar, né? No que a gente pode facilitar para o cliente, para a gente ganhar tempo e fechar o contrato, né? E aí, a última questão, que é o que a gente pode delegar, aí é o que eu falei de automatizar, então exportação de arquivos e tal, vou até conversar com o Andrés isso, para ver se não existe essa possibilidade mesmo dessa compatibilização, né? Ou até eliminar, né, coisas do dia a dia que hoje a gente faz e que não geram esses resultados tão importantes aí. Então, hoje, assim, a ideia para nós aqui é, putz, quantas ideias, mas o que a gente vai pôr em prática? A gente vai sentir. A gente vai preparar essa primeira apresentação, você, Geraldo, vai testar a apresentação, falar, Mércia, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, e a gente vai sentindo com o cliente, e cada passo a gente vai ter que fazer
tipo, ata do passo, entendeu? Para Uhum. entender, mapear, né, isso daí, e aí ter todas as condições de melhorar as nossas prioridades, né, os nossos resultados, tá? E aí, eu deixo para vocês aqui, né, o desafio aí da semana, que é isso. Quais as tarefas que você vai dar prioridade durante o mês de novembro para alcançar o melhor resultado? Então, as tarefas, de novo eu falei, se meu objetivo esta semana é fechar tal cliente, que tarefas eu preciso desenvolver ou fazer para alcançar esse objetivo? E aí eu listo essas tarefas e aí eu vou priorizar, porque, de novo, né? Eu sempre começo a semana com um monte, com um grande objetivo ou mais objetivos, e depois um monte de tarefa, e aí eu preciso começar a priorizar para poder chegar no final da semana e falar, pô, foi legal, atingi meu objetivo, porque senão a gente se desvia, aquilo que a gente falou lá, a gente perde a atenção, né? E aí a gente não vai na nossa direção, para a nossa visão, a gente vai para o outro lado, a gente se distrai. Então, eu sempre vou sugerir para vocês uma coisa muito simples. Aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho. Um post-it, ou vários post-its, que eu colo na tela do meu computador. Qual é a minha meta da semana? O que é muito importante para mim esta semana? Eu falei para o Andrés isso há poucas horas atrás. Falei, Andrés, Ai, que bom. eu vou pegar um post-it e vou colocar teu nome, Andrés, e o que você me passou, né? Ou o que é prioridade, porque senão, É isso. né? E aí, Ficar você na vai olhar para cabeça. aquilo. É. Uhum. Eu colocava, uma época, minha meta de faturamento. Então, meu mês são 4 semanas e minha meta de faturamento era X. E atender, eu converter 3 clientes, sei lá, eu colocava ali minha meta numérica, minha meta de ação ou de objetivo macro, né? E estava ali o tempo inteiro olhando para aquilo. Gente, tem um poder isso que é fora do normal. Então, assim, chega de manhã, você, Geraldo, que gosta de chegar cedo e tem seu tempo, pega seu post-it. Minha meta, você vai chegar lá, sei lá, segunda-feira de manhã, qual é a minha meta da semana? O que precisa acontecer para alcançar o melhor resultado? Tá, é isso. Quais são as tarefas que eu preciso fazer para alcançar o resultado? Eu lembro de um cara, né, que eu sigo ele, um americano, ele era vendedor. E ele falou assim, ele queria ser o melhor vendedor da corporação e ganhar o prêmio. Então, o melhor vendedor do ano anterior tinha sido tal que tinha vendido tanto, né? E aí ele pôs um número para ele, para eu ser o melhor, eu tenho que ser tanto. Quanto que eu preciso vender? Se minha média de resultados é 20%, quantas ligações eu preciso fazer por dia para chegar nesse resultado? Então, ele não levantava até fazer as X ligações, que eram a meta diária dele. Aí depois, então não era mais importante, ele começava por ali, né? Voltando até ao filme lá do cara, né? Ele fez a conta, lembrei disso. né? Ele fez a conta de que ele tinha 6 horas e todos tinham 8, como ele podia ser mais eficiente, né? Então é um pouco disso. Eu proponho que vocês escolham uma ferramenta, né, que pode ajudar vocês aí a olhar para isso de uma forma legal. E aí a gestão do tempo é um método Pomodoro. Já ouviram falar do método Pomodoro? Até a Carol usa aqui. Quando ela me falou, mãe, eu uso o método Pomodoro, eu falei, meu Deus, minha filha está muito melhor que eu, né? Mas é isso, é dividir o tempo em intervalos. Pensa a escola, as aulas são sempre de 50 minutos. Por quê? Porque já se sabe que o nosso foco, nossa concentração, tararara, o ideal é 50 minutos. E aí precisa ter um break. Então, organize seu tempo também dessa maneira. Então, eu sugeri aqui, 40 minutos para a tarefa importante, para essa tarefa que nos leva a resultados significativos. E 20 minutos para menos importantes. Mas não é que eu vou fazer só importante, durante 4 horas eu atendo
cliente importante, e depois eu faço as menos importantes, porque às vezes as menos importantes são as urgentes, a gente sabe disso, tá? Então, organizar, e ela é danada, ela põe alarme no celular, né? Então, ela põe lá os 50 minutos dela para o estudo de geografia, e depois ela põe 5 minutos para ela descansar, ela vai para a cama dela, fica lá no Instagram, sei lá o que ela faz. Aí depois eu vejo que ela volta. Ela voltou para a geografia? Não. Ela foi para história. Ela organizou, ela fez o planejamento do que ela precisa estudar para as provas dela. Então, é isso, ela sabe, ela fazer a gestão do tempo dela. Me chamaram da escola, agora eu vou vender o peixe da minha filha, né? Me chamaram da escola, porque assim, as notas dela são muito boas, e estavam preocupados, né, que ela ficasse muito estressada, né, que a gente tivesse com a chibatada aqui, sei lá o que eles estavam pensando, né? Então, queriam saber se era um misto de ansiedade dela, se ela se cobrava muito e tal. E aí eu falei, gente, a Carol sabe fazer a gestão do tempo dela. Porque ela se diverte, ela faz esporte, ela descansa, ela tem N atividades fora da escola, e ela já tinha, isso foi em maio, ela já tinha lido 28 livros aquele ano. Uau, gosta, hein? Gosta. Gestão do tempo, porque o tempo dela, pô, ela vai na escola o dia inteiro, ela sai da escola às 4h15, né? O tempo que sobra, né? Se você pensar que ela chega no clube às 5, né? A gente chega em casa às 7h30, aí que ela vai estudar, que ela vai ler. Então, é gestão de tempo. Todo mundo tem o mesmo problema, 24 horas. Então, eu sugiro, se vocês quiserem testar isso, coloca no relógio 45 minutos, mais 10 minutos, mais 5 minutos para ir no banheiro, tomar água, ficar de pé, esticar, e volta, e faz assim. É uma ferramenta, depois vocês me contam. E aí, de novo, eu gosto dessa frase da Mirklink, então vamos reforçar, né? Visão sem ação é apenas um sonho, aquilo que eu falei, e ação sem visão é apenas passar o tempo. A gente que vai mudar aqui nossa situação, né, com ação. E a semana que vem, o que você falou no começo, Geraldo, ganha-ganha. Buscar o que é mais importante e benéfico para todos os envolvidos. Então, a gente vai trabalhar na apresentação, e eu acho que isso vai ajudar muito a gente a pensar nos benefícios para nós e para eles, né? Porque o ganha-ganha é dos dois lados, tá? Pensem nisso, começa a fazer o registro, se tiverem ideias, manda no WhatsApp para mim, que a gente vai começar é legal, né, esse livro, porque ele vai passando exatamente pela nossa realidade, né? Não é à toa que são hábitos eficientes, né, aí que mudam o jogo. E é isso.